O último trailer. Sim, é muito estranho, né? Quando você fala de uma série há um certo tempo. Justamente agora vamos falar do trailer final dessa série, que é La Casa de Papel. Saiu há alguns dias já, eu sei, mas eu vim dizer que tem muita coisa nesse trailer que parece uma coisa, mas na verdade é outra. E eu vim contar muita curiosidade e spoiler desse final. Fala, povo bonito que assiste esse canal lindo chamado A Gente Faz Agora. Tudo bom com você que tá assistindo? Então eu tô muito bem. Espero que você também esteja, né? Eu sou o João Victor, pra você que não conhece. E hoje tô de volta pra trazer pra vocês sim mais um vídeo de La Casa de Papel, no caso agora sobre a parte 5, volume 2, que são os últimos episódios, assim, da série, sim, vai acabar tudo mesmo, dando uma pausada na programação de The Walking Dead rapidinho, porque eu precisava falar sobre isso. Você que acompanha aqui o canal há um tempo sabe que eu sempre falei de La Casa de Papel, sempre analisei, e tem uma galera que pede demais. Sem enrolar, clica demais nesse like, vai me ajudar muito na divulgação, e se inscreve no canal pra você não perder nada, vai ser muito conteúdo diferente também. E vamos começar com isso aqui, né, porque este trailer, eu já vi pela reação de um monte de gente na internet e tudo mais, está explosivo. Aparentemente estão cumprindo com o papel de que o trailer final da série é o trailer mais tenso da série até hoje. Porque de cara, a primeira coisa, a primeira impressão que todo mundo está comentando aí e tudo mais depois que assistir esse trailer é que todos vão morrer, todos os principais ali. A polícia vai tomar, vai dar tudo errado. Essa é a ideia. E assim, a gente já começa, já abre o negócio com um plot, né? Uma ideia muito interessante. Justamente uma cena inusitadíssima de um Fusca vermelho, mostrado aí pelas costas, né? Logo temos uma imagem de cima dele, né? Uma bem simbólica. A gente vê várias pessoas que apoiam o movimento dos bandidos, né? Dos ladrões do banco, meio que colocando a mão, encostando nesse Fusca. E aí que quando temos uma imagem interna, temos a revelação de que justamente é o próprio professor dentro desse Fusca. Em um momento muito novo pra série, pela primeira vez o professor está indo em direção ao assalto, para poder entrar na onde está acontecendo e não comandar de fora. Tá indo justamente pra entrar pela porta da frente, com um carro bem simbólico que é esse Fusca vermelho, que você vê de cara assim, tem tudo pra dar errado, né? O mentor tá ali se colocando nas mãos da polícia. Mas também uma coisa que todo mundo esquece é que a população, em quase sua maioria, tá do lado ali do professor e dos bandidos. E assim, logo somos direcionados pra essa imagem aí mais aérea, que dá pra você ver que os policiais não estão rendendo ele nem nada, estão simplesmente preparando passagem. Logo a gente vê eles abrindo a porta ali pra que o professor entre dentro do Banco da Espanha. Sim, meu querido, e eis o primeiro grande impasse. O que o professor está fazendo então junto com a polícia? Porque esse início ficou óbvio que é uma combinação dele com a polícia. Ele não tá se entregando pra polícia. Se a intenção dele era isso, ele já fez isso antes e agora ele tá participando de uma estratégia da polícia pra ser colocado lá dentro, pra eles resolverem tudo. Ou até mesmo, algo mais provável, ele entrou em contato com a polícia antes, organizando planos e tudo mais, requerendo talvez que ele entrasse no banco sob proteção com esse Fusca vermelho, falando que ele encerraria tudo pacificamente, talvez. Esse provavelmente é o tal do plano Roma, né, que começou ali no volume 1 e que a gente não sabe muito bem do que é abordado, mas seria tipo a última instância, a última coisa que eles podem tentar pra evitar de dar tudo ruim. Mas assim, a gente escuta essa ideia de plano, né, plano Roma, plano não sei o que, sempre dá uma ideia de que vai salvar todo mundo. O plano Roma em si, por tudo que a série tá dando a entender, ele pode envolver sacrifícios, ele pode envolver com que só alguns sejam salvos, ou que só a causa seja salva. Não sei se alguém já pensou nessa possibilidade. Pode ser que seja um plano que não garanta a sobrevivência de ninguém deles ali do grupo, mas que coloque eles em um grande patamar, coloque um legado e uma história sobre eles, crie um movimento gigantesco, maior ainda do que já tá. Tem muita coisa que eles podem aprofundar, mas continuando o trailer, logo vemos o Banco da Espanha ali no período da noite, o que significa que ele vai entrar, vai passar um bom tempo ali dentro. Mas disso já saímos dele e focamos em Denver. Você pode ver ele confirmando aí, né, a Tóquio morreu. Logo a gente vê o Rio também chorando. Temos vários deles tristes aí, só que o mais interessante é que em seguida vemos a própria Tóquio, justamente numa cena em que o professor tá olhando pra ela ali, aparentemente o trailer dá a entender, mas ela tá com uma roupa ali de frio, ela não tá destruída nem nada, não tá baleada, e por isso muitos na internet e em vários lugares estão falando que isso é a comprovação de que ela tá viva. Eu falo pra você que se ela tiver viva, meu querido, tem que ter uma explicação muito mágica que envolve superpoderes, tem que ter uma explicação muito mirabolante pra ela não ter morrido com aquele tanto de tiro que ela tomou e a explosão da granada, das granadas, eu acho, na verdade. Eu falo pra você que o mais óbvio é que aquilo ali é coisa do passado, envolve aqueles flashbacks dela, mas tem uma coisa que me deixa na dúvida ainda, e isso aí não tem como eu explicar também, por exemplo, ninguém consegue explicar isso, que é a questão de que nesse momento também do trailer que ela aparece, logo volta até a narração da personagem, que a gente sabe que sempre a série foi narrada por ela, mesmo com ela morrendo, ela continua narrando os acontecimentos. Ela fala, você vê os rostos de todos com quem falhou e é como uma bola de
fogo atravessando o seu peito. Sim, essa frase se refere muito à questão do professor, as sensações que ele tá tendo depois de que tudo deu errado, de que ele falhou com todo mundo que tá lá dentro. Falando nele, a gente tem justamente essa cena nesse momento dele gritando ali, chorando. Não sei se isso ainda se refere ao momento que ele ouviu sobre a morte da Tóquio, ainda naquela parte, ou se isso é um momento que a polícia vai ter capturado ele, ou um momento que ele chega no Banco da Espanha e vê o corpo da Tóquio, ou o que restou dela. De qualquer forma, seguindo, voltamos pro próprio professor, só que agora em outro momento. Provavelmente é uma explicação de tudo que aconteceu antes dele ir parar lá no Banco da Espanha com a polícia. Vemos ele com um carro lá nos dutos de águas pluviais, né, que é aquelas rotas de fuga, aquelas coisas que ele fica. Ele liga o carro todo determinado e acelera de uma vez. E inclusive a cena seguinte é de um carro quebrando o portão lá desse reservatório. Aí você vai me perguntar, João Vitor, o que significa essa cena? E eu vou te explicar. Os dois carros não são o mesmo carro. A pessoa que arrebenta o portão dos tubos pluviais lá e foge não é o professor com o carro que acendeu o farol no início. Isso eu sei por conta de um vazamento que uma galera tava comentando aí um tempo atrás, que eu fiquei de comentar aqui no canal, mas não tive tempo, que é justamente de uma cena em que mostra o professor e eu acho que o Marcélia perseguindo a Alicia Sierra. Aparentemente ela vai ter fugido e provavelmente essa cena do trailer se refere a isso. De forma que no momento que o professor liga o carro, ele tá pra poder correr atrás da Alicia, porque ela já fugiu, e a cena de alguém arrebentando o portão é a Alicia arrebentando o portão e fugindo. Ela que sai primeiro ali, e eu falo isso por conta dos carros que apareceram nas imagens vazadas. O carro que quebra o portão é o mesmo carro que a Alicia Sierra tá. Então sim, trata-se de uma perseguição. Mas continuando o trailer, vamos lá pra polícia, pro Coronel Tamayo. Ele fala, viemos aqui com uma missão acabar com o assalto. Muito provavelmente vão surgir mais propostas corruptas e de loucura aí, propostas que cada vez pendem mais pra questão de matar todo mundo e extermínio. E inclusive é o que começa a pender o trailer, mostrando os mercenários lá que ainda sobreviveram. O líder lá deles, né, fala, é isso que vamos fazer. Então sim, ele ainda tá vivo ali dentro como uma ameaça pra poder tentar eliminar todo mundo. E logo seguimos pra várias cenas novas da polícia avançando ali, armando bombas, preparando, mas também cenas externas da polícia, muito provavelmente perseguindo o professor, porque eles vão acabar rastreando. Eu acho que isso tem muito a ver com a fuga da Alicia, que eles vão pegar algum ponto ali e descobrir. Nessa próxima cena também dá pra você ver que os outros mercenários, que estão em menor número agora que sobraram, eles vão estar escondendo nas tubulações. Então a galera, os principais, nem vão estar sabendo. Isso aí já é um ponto complicado. E seguimos com as cenas mais marcantes. Você pode ver o Palermo aí virando pro Helsinki e falando, duvido muito que iremos sair daqui, tipo, vivos, né? E aí vamos pra grande invasão, né? O grande momento que eles vão entrar ali atirando na loucura e não vai ter volta. Você pode ver todos preparados, momento de aflição, mas aí tem uma quebra de clima bem rápida, com o Helsinki respondendo o que o Palermo tinha dito. Você prometeu e vai cumprir, ou seja, ele prometeu que todos iriam sair, e agora ele tá falando que não vai, tipo, não pode prometer. O Helsinki, tipo, falando pra ele que ele tem que cumprir com a palavra, e disso seguimos pra invasão. Policiais entram pela janela, surpreendem de lugar, surpreendem de outro. Logo temos o Marcélia, que parece ser uma pessoa que vai estar no comando, em contato com as pessoas, dizendo polícia, né, tipo, que eles entraram. Inclusive ele tá com fone ali, então isso me faz entender que ele vai substituir um professor um tempinho. Disso vamos rapidamente pra cena da perseguição, que, tipo, se você não tiver visto o vazamento, você não vai saber que essa é a cena da perseguição entre o professor e a Alicia Sierra ali. Mas nessa cena ainda tem um outro ponto estranho. Por quê? Como eu tinha falado antes, este primeiro carro, essa Mercedes aí, é do professor. O segundo seria do Marcélia. E só o outro, que é o último que tá nessa imagem, seria o da Alicia. Por que inverteu agora? A Alicia tá perseguindo eles? Não faz o mínimo sentido. Mais viagem, vamos tentar ver depois. Disso vamos pra uma cena de surpresa, né, polêmica, que a gente precisa parar bem os frames pra poder entender ela. Porque justamente, você pode ver nessa imagem bem borrada, temos o Palermo ali com a pistola apontando pro rumo, provavelmente ali da onde o Helsinki pode estar deitado, né, depois dos ferimentos curando. Só que os mercenários já devem ter rendido. Inclusive, dá pra você ver os reféns ali de fundo. Então o Palermo deve chegar ali, tentando manter o controle da situação, apontando a arma, quando ele é surpreendido pela outra mercenária, que cai de cima de uma vez. E esse deve ser o momento que já era realmente pro Palermo. Mas continua, né? Logo temos mais cenas do passado, referentes ali ao Berlim, que a gente ainda não sabe aonde que leva esse ponto, né? No volume 1, só deu pra gente conhecer o filho dele, nada muito assim. Talvez agora a gente tenha uma explicação do que isso interfere agora no futuro. Mas aí a gente segue pra um fechamento todo de cenas de ação e pessoas sendo encurraladas. Dá pra você ver o Rio correndo dos policiais que estão avançando, ele tá sozinho ali. Logo temos uma cena que parece muito ser uma despedida, talvez definitiva, entre Denver
Denver e Estocolmo. Disso temos um ponto de Alicia Sierra, mostrando que ela provavelmente está escondida num tipo de apartamento. Não se sabe onde ela tá, mas dá pra ver que como se a polícia estivesse chegando lá pra procurar ela. Então assim, a Alicia Sierra eu acho que não vai ter muita opção, que mesmo que ela fugir do professor, ela vai ter que voltar. Nisso vemos um ponto daquela cena vazada, né, da Alicia mirando a arma no Marcélia, dela fugindo, até que tudo parece desabar. Temos esse momento de explosão, não consegui definir exatamente quem que é essa pessoa que voa aí. Parece um pouco Denver, mas em seguida temos ali a galera da polícia. Coronel Tamayo junto com o Angel, só que o Coronel Tamayo parece não tá muito bem. Ele tá com os olhos cheios de lágrima e com o rosto bem ferrado, como se ele tivesse apanhado mesmo, cheio de roxo. O que será que tá se passando nesse momento? Por que ele tá tão desesperado? E eu fico mais com essa pergunta ainda porque a cena em seguida dá a entender como se não fosse pra ele estar desesperado, como se fosse pra ele estar feliz, porque vemos todos sendo rendidos, pelo menos os principais, né? Temos a Lisboa, o Palermo, o Rio, todos sendo jogados em posições ali, até mesmo eu posso arriscar como se fossem ser executados, e a cena finalzona mesmo, dá mais a entender isso, porque temos Denver gritando, falando não. Só que o Denver parece não estar lá dentro, parece que ele foi preso e tá assistindo o que tá acontecendo lá dentro da base lá dos militares do lado de fora. É basicamente como se o Denver estivesse vendo todos sendo executados lá dentro. E as ordens são realmente essas, então assim, existem possibilidades, eu quero falar. Eu falo pra você que eu não tenho exatamente uma teoria do que deve acontecer, mas eu tenho duas certezas. Uma é que eu não acho que todos vão morrer, e a outra é que eu não acho que todos vão sobreviver também. Fica esse meio termo, eu acho que vai ser uma boa quantidade que deve morrer e sobrar poucos. É mais nesse rumo que eu acredito. Só que uma coisa eu falo, eu não tenho muito fundamento pra dizer isso, mas eu sinto como se o professor realmente não fosse sobreviver. Eu acho que no final da série ele não passa. No geral, a vibe do negócio pra mim tá encaminhando muito pra um roteiro como se a série fosse terminar com uma sensação de dever cumprido, só que com gosto amargo, tipo isso. Exemplo, 2, 3 vivos conseguiram cumprir, levaram um movimento, às vezes fogem e tudo mais, só que com todos os outros mortos, ou algo parecido com isso. Quero que você coloque nos comentários o que você acha aí, né? Quero dizer que eu tô muito empolgado, como eu faço com todas as outras vezes quando lançam. Dia 3 de dezembro sai, assim que sair vou assistir tudo, já mandar minha análise e contar todos os detalhes. Então assim, já se inscreve no canal pra você não perder nada, não perder os outros conteúdos, clica nesse like, me ajuda demais na divulgação. E no mais é isso aí, né? Logo eu tô de volta, um abraço, fui!